Quando ele tava ali trabalhando com o Hulk, ele chegou a ser top de venda, cara. Ele botou o título do Hulk, que tava ali com o Herbert Trimp, e tava embaixo as vendas, e colocou o título entre as 5 mais vendidas. E ele ficou depois disso, né? Quando ele começou a trabalhar daí com os Vingadores e os Defensores, ele era dos caras, isso aí eu acabei lendo em fóruns, dos caras que estavam envolvidos na produção da história, porque esse encontro dos Vingadores com os Defensores foi o primeiro mega evento da Marvel. Tu não tinha esse esquema de crossover por uma porrada de títulos. Então, o editor era o mesmo dos dois títulos, ele estruturou a história com os roteiristas pra que um capítulo fosse em cada um dos títulos durante aqueles 3 ou 4 meses, eu acho, do projeto, e todas as histórias que o Buscema fazia, ele entregava antes de todo mundo. E aí os desenhistas do título dos Vingadores tinham que seguir. O Don Heck tinha que seguir, aí outro número já era outro cara, tinha que fazer. Os caras não davam conta. Chegou um momento que o Buscema desenhou. Don Heck ainda tava desenhando. Don Heck é o mesmo da criação lá de trás do Sim. Homem de Ferro. Ele mesmo. Demolidor. Chegou um momento que o Buscema... veterano, né? O cara foi longe, né? Pois é, chegou um momento que o Buscema tava desenhando os 2 títulos, cara. Do crossover, os 2 títulos. Quer dizer, o cara era uma máquina. Ele tava trabalhando. E só pro senhor ter uma ideia, certo? Quando ele entrou no título do Thor, o Walt Simonson tava fazendo roteiro, desenho e arte final. E aí o Walt Simonson tava pra assumir somente o roteiro do título do Thor, e ele escalou o Saul Buscema pra desenhar. Ah, sim, agora eu me lembro. Ele tá naquela fase que o Thor tava com os ossos frágeis até. Isso, antes dessa fase, Rogério. Antes disso ainda. Antes disso, ele tinha feito uma minissérie do Balder com desenho e arte final do Saul Buscema. E aí, quando ele assumiu só o roteiro, ele chegou pro Saul Buscema e falou: não, meu filho, eu quero que tu faça. E aí ele desenhou todo o arco final do Thor. E que eu me lembrei dessa fase específica, porque nesse período ele aparece no meio do massacre de mutantes. Daí era todo o capítulo que aparecia o Thor no meio dessa saga, né, que era só do Saul Buscema que desenhava essa parte. Isso aí. Eu me lembro dessa história que aparece o anjo, né? Aparece sem as asas. É o momento que eles ferem as asas do anjo lá, que o anjo vai perder as asas. Cara. Isso. E aí, depois desse período aí, cara, ele ainda, daí quando ele já não tava mais com um contrato de exclusividade, ele foi trabalhar com a DC, e aí teve o título, a fase aí que o Andy citou, né? Tu consegue especificar direitinho essa fase, ô Andy? Do rastejante? Eram histórias muito curtas, né, que ele fazia. Já é no pós-crise, né, Daniel? É no pós-crise. Foi pro 95, 96, não me lembro bem. Isso. Eu acho que eu lembro de algumas histórias na DC 2000, se eu não tô viajando. DC 2000. Pós-crise 95, 96? Não, 85, 86. Não, mas isso quer dizer que é depois, bem depois. Aquele. Tipo, 10 anos depois. Exatamente. Exato. Mas é muito pouca coisa, assim. Eu nem lembrava, na verdade. Ele também passou pelo Superboy havaiano, né? Passou? Eu não me lembro. Passou. Sim. E aí, depois, quando ele voltou pra Marvel, ele acabou trabalhando com o Pat Olive no Spider-Girl, né? Que era do Demetrius também. Era do Demetrius, né? O roteiro, né? Isso, uma parte, né? E dessa fase atual aí, tirando o Aranha que o Caruso crucifica, o que é que vocês viram? Ivo? Aquele crossover do Marvel DC com o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha, o Hulk, Superman, foi ele que desenhou, né? Ou foi o John Buscema? Foi o John com a arte final dele. Foi John. Ah, tá. Não, eu lembro que tinha alguma coisa que lembrava o traço dele. A arte final era dele, né, nesse caso. Cara, eu confesso que eu não acompanhei o trabalho dele na DC, não. Não que eu me lembre, pelo menos. Eu acho que eu vi só commissions e tal. Mas não lembro de ter lido nada. Eu li o Superboy bastante e era fãzaço do Tom Grumetti desenhando. Mas eu não tenho essa lembrança do Saul Buscema ter pego. Eu acho que eu parei antes. E inclusive esse flash aí que o Ivo mandou, se tu botar de cabeça pra baixo, tá na tua teoria, viu, Caruso? Então, só pra te explicar, viu? Que na verdade... Eu acho que o Ivo que mandou de cabeça pra baixo. Se a gente olhar as letrinhas aqui, vai ver que tá tudo de cabeça pra baixo. Ele fez de cabeça pra baixo. É só uma pose, viu, Caruso? Relaxa. Tá, mas assim, quem é que já tentou copiar o desenho dele aqui, presente? Eu demais. Cara, pra mim, tipo assim, era referência, né, cara? As histórias que ele desenhava. Aquele crossover mesmo dos Defensores com os Vingadores, porra, eu vivia criando os meus próprios personagens pra copiar aquela história lá, cara, pra desenhar eles. Aquelas posições. Eu tentava desenhar o Hulk dele de um cabelinho de Sérgio Chapelin, mas não conseguia, cara. Não. Cabelinho de Sérgio Chapelin não conseguia. Eu copiei muito o Ron voando, cara, com o desenho dele, velho. Aquelas poses que ele fazia com o Ron com o secador de cabelo em primeiro plano, assim, voando. Outra também é que eu lembro que, porra, nas histórias dele do Hulk, né, cara, sempre tinha alguma outra criatura bizarra também no meio das histórias, assim, né, cara. Porra, eu curtia demais, assim, também. Vivia copiando
aqueles desenhos, assim, E, dos Caruso, inimigos do Hulk que apareciam. além do segredo do morcego, tu nunca tentou desenhar isso, cara? Não, cara, Sal Buscema realmente. Eu tentava desenhar o Todd McFarlane, o Sal Buscema. Ai, Mas é eu muito sou mais hipster. fácil, né, desenhar o McFarlane. Claro que não. Era, mas... Ah, lógico que é fácil, cara. Não dá pra entender que merda o cara tá fazendo ali, cara. Você não consegue ver que músculo é da perna, que músculo é do braço. Tá tudo entrelaçado. Era difícil. Olha, o Caruso não para de mandar os punch. O Marcos Dark tá só falando em offline aqui, ó. Bom, mas ó, só vou falar um negócio pra vocês, cara. O Sal Buscema, justamente pelo desenho ser simplificado, eu aprendi muita coisa de composição de rosto, de desenho de mão, principalmente, porque ele fazia as mãos tipo as do Kirby, quadradonas, mas tu tinha escala nos dedos, tu tinha tempo diferente, sabe? É muito foda, Não cara. não era Não era aquela mais bonita. anatomia exagerada, né, como a do Kirby, né? Exatamente. Ela era mais... respeitava mais a proporção, assim, né, É por isso que eu falo, sabe? O cara tinha uma escola acadêmica, ele simplificou o desenho pra aumentar a produtividade dele, cara. Mas dá pra ver, mesmo nessas imagens que eu mandei aqui de zoação, tem uma do Hulk socando um cara que parece aquele ajudante lá de Apocópolis, lá. Você vê que, não sei se pela arte final, ou até pelo ângulo dos músculos e tal, é um acabamento diferente do que se você pega nas outras que são mais recentes, em que fica tudo mais anguloso, mais triangularzão, assim, sabe? Aí é que eu comento, Caruso. Muita gente critica o Sal Buscema na fase do Aranha, mas muita gente também se lembra, assim, que, porra, era o Bill Sienkiewicz. E o Bill Sienkiewicz é um cara que ele vai pro abstrato, né, velho? Ele pira no desenho. Botar um cara, assim, que segue uma lógica muito classuda, assim, como é o caso do Buscema, eu acho que foi uma escolha meio equivocada. Tinha horas que era bacana, era divertido, mas tinha horas que tu via que, porra, se o desenho do Sal Buscema era na correria, a arte final do Sienkiewicz era na correria vezes 2, né? Eu acho que primeiro a loucura de alguém botar o Sienkiewicz pra finalizar algo, né, cara? Eu nunca entendi isso. Tipo assim, Bill Sienkiewicz, eu queria que você arte finalizasse. Não, cara, ele não é um artista pra fazer arte final, né, cara? Ele é um artista pra aliás, que precisa de um arte finalista, né, cara? Tipo, você vê os desenhos que é dele, só ele puro, assim, cara, é um monte de rabisco, assim, né? Não, mas o o Sienkiewicz nos Novos Mutantes era foda, cara. Não, mas é que isso era no início. Quando ele fazia também o Cavaleiro da Lua. Mas no Cavaleiro da Lua ele imitava o Neil Adams descaradamente. Sim. Mas nos Novos Mutantes, você tá falando lá no início, ele também tinha um desenho bem comum, assim, que lembrava o Brent Anderson, alguma coisa assim. Depois que ele começou a despirocar mais, assim. E aí, porra, quando ele fazia os álbuns de luxo, assim, né? Quando desenhou aquele especial, aquele graphic novel do Demolidor, aí sim, cara, aí era legal, mas... Tipo, ele fazendo quadrinho de linha, cara? Não, né, cara? Porra. Eu vou dizer que eu gostava porque eu achava que dava uma certa tridimensionalidade pra arte do Sal Buscema, que era meio chapadona, assim, né? Meio nesse modo Hanna-Barbera e tal. Eu curtia, mas eu não sei se é também, sei lá, era porque eu também curtia um pouco a sujeira do McFarlane e tal, enfim. Mas eu curtia. Tinha muita massa de preto, era outra coisa. Eu acho que dava um tempero diferente, eu gostava. Você, em HDS, você falou do Ron. Sim. Eu lembro de um desenho que eu copiava bastante. Como é que era aquele parceiro do Ron que usava as botas com jato? Torpedo. Cara, eu lembro que eu desenhava esse personagem, cara. Uniforme ridículo pra caralho, né? Sim. Não, mas eu achava engraçado isso, cara. Esses personagens que o Homem-Máquina também, quando eu vi ele pela primeira vez, achei ele do caralho. Eu achava, era bom, assim, o quadrinho nessa época, assim. A gente acabava se afeiçoando uns personagens muito merdas, assim, né, cara? Exato. É verdade, cara. Mas era legal porque eles tinham um visual diferente, né? Eles eram assim, né? Tipo, não era o que você tava habituado a ver. Eu falo pras pessoas que eu gosto do Ron, os caras ficam assim, tá, sério. Sério, aquele cara, o cara parecia uma torradeira e o cara tinha um secador de cabelo. Eu achava muito foda, cara, tipo assim, o desenho... como o Buscema simplificou a armadura, assim, e de um jeito que ficava legal, assim, né? Sim. Tipo, o peitoral era um ar-condicionado, assim, né, cara? Exato. Cara, e o design do personagem é um boneco, você sabe, né? O boneco era todo troncho. Ele deixou de com proporção. O desenho do quadrinho era muito, muito mais foda, Ô, Daniel. Oi. Vocês estavam falando do Sienkiewicz e arte finalizando. Não sei se vocês lembram de um... Acho que eram Grandes Heróis Marvel, que era um crossover dos Vingadores com o Quarteto, tinha com os Skrulls também. Tem uma das histórias, assim, é curta, e é o Sienkiewicz, o
arte finalizando o Burn, você lembra? Fica esquisito. É verdade, acho Cara, que eu disso aí. lembro uma coisa também, eu lembro de umas histórias dos Vingadores que botaram o Klaus Janson pra arte finalizar o John Byrne. Você lembra disso, né, HD? Eu gostei disso aí também. Nossa, não, cara, ficava muito estranho, cara. O Burn com esse tipo de arte final fica esquisito. Fica mais largado mesmo. Não é tão limpinho, né? Ba